E aí, as surpresas, né? Porque até onde eu sei, não é essa demanda não de afastamento por não poder estar em convívio social. Existe uma demanda de investigação no meu trabalho em medida cautelar, referente a outras questões, sim, eu estou com um afastamento referente a isso. Não que eu não possa conviver socialmente com ninguém, porque toda instituição que eu passei eu convivo. De faculdade a outros trabalhos como SEMAS, CRAS, né? E o hospital. Já tenho mais de um ano trabalhando lá, desde o ano passado. Se eu não pudesse conviver socialmente com ninguém, eu teria sido demitido desde o primeiro mês. Os 30 primeiros dias teria ficado claro, né? Aí, mas então, vamos continuar. Eu vou explicar parágrafo por parágrafo, né, meu povo? Vamos lá. Ó, neste contexto, despacho de D 2959-282 determinou o arquivamento da notícia de fato sobre os seguintes fundamentos compulsados aos autos. Verifica-se que, embora esta promotoria detenha atribuição para atuar em casos de discriminação, não há elementos mínimos, imagino, com tanta prova, não há elementos mínimos que indiquem a ocorrência de conduta discriminatória, seja por transfobia ou qualquer outra forma de violação de direitos. As alegações apresentadas pelo noticiante mostram-se desconexas, sem respaldo probatório e incapazes de individualizar fatos que configurem ilícito penal ou violação de direitos fundamentais. No tocante à saúde, embora também seja a atribuição desta promotoria fiscalizar o acesso aos serviços públicos, não há indícios de negativa de atendimento por parte da CESAL ou do CAPES, ao contrário, conforme relatado pelo seu irmão, o próprio noticiante que seria refratário à adesão ao tratamento. Antes do cumprimento das determinações relativas ao arquivamento, foi juntado aos atos do e-mail encaminhado pelo noticiante ao setor de protocolo do município de Salvador com o seguinte conteúdo. Isso foi eu que encaminhei para os órgãos porque ela em momento nenhum me intimou para ouvir. Não recebeu uma fala minha direta sobre esses assuntos em que eu pudesse explicar a ela. Se ela queria mais esclarecimentos sobre algum fato. É o que eu tive que colocar, né, encaminhando para a ouvidoria, STF, Ministério Público da Bahia, um bocado de lugar. Ministério Público Federal, tudo isso. Venho fazer uma queixa e denúncia referente a violências e agressões que já sofri destes familiares, né, e que percebo que ainda corro risco de morte e perigo iminente enquanto essas pessoas estiverem vinculadas a mim juridicamente, pois de forma presencial eu já não convivo com eles e nem converso com eles. Entretanto, o comportamento persecutório e violento persistem, onde buscam me prejudicar e causar dano premeditadamente. É a questão da violência processual, do assédio processual, que eles abrem diversos procedimentos, né, de interdição, processo de interdição, procedimentos danosos de avaliação psicológica contra mim, sem a possibilidade de eu saber o número do processo, participar das audiências e pedir a prisão deles. Já compareci ao Ministério Público da minha cidade de Alagoinhas, porém até hoje não resolveram a demanda e nem efetivaram algum tipo de destituição do poder legal destas pessoas que tentam causar dano à minha imagem, honra e ao meu nome. Até mesmo buscam causar estelionato e dano sobre os meus bens, assim como prejudicam a minha vida afetiva com mulheres e promovem ações de transfobia contra mim, né, através de profissionais e advogados que representam estes também. Peço brevidade e urgência na resolução da demanda, tendo em vista o risco, sim, de morte e de dano que me tem sido gerado por meio destes familiares e agressores. Desde já agradeço a compreensão. Cordialmente, Tailã Santos Oás. Os documentos anexos são similares aos que já haviam sido juntados por mim pelo noticiante. É o breve relatório. Em consulta à nova denúncia e documentação apresentada pelo noticiante, verifica-se que permanecem ausentes os requisitos para o prosseguimento do presente
procedimento pelos fundamentos já descritos no despacho de arquivamento. No entanto, cumpre tecer considerações adicionais acerca da impossibilidade de atuação ministerial na demanda pleiteada. De início, destaca-se que a denúncia apresenta discurso desconexo, sem indicação precisa dos fatos, contudo, contendo inclusive insinuações relativas a crime supostamente cometido pelo ex-presidente da República contra o noticiante. Olha aí, gente. Eu estou levando para uma demanda referente a familiares de destituição do poder familiar para o Ministério Público da Bahia. O que foi que chamou a atenção desta pessoa, desta promotora? Ela em momento nenhum justifica o arquivamento do processo referente à demanda dos meus familiares. Duas citações de parágrafos que ela traz é falando de questão política do político que me agrediu sexualmente. Ora, você vai pedir arquivamento de um processo referente à destituição do poder familiar, abordando o assunto referente a crime sexual com outra pessoa? Você entende? Isso aqui foi favoritismo para quem? Por que ela não quis encaminhar ou fazer o que era adequado, encaminhar para o Ministério Público da Bahia, ou ver se seria necessário medidas cautelares ou algo a mais, já que se não pudesse ser feito logo de imediato a destituição do poder familiar, na verdade, né? Por que ela não encaminhou para a polícia pedindo investigação ou algo assim, para descobrir mais fatos? Por que ao invés de encaminhar para a polícia pedindo investigação, averiguação, ela resolveu dizer que existia fala desconexa? Ela não teve acesso aos vídeos de agressão sexual, de humilhação e constrangimento que esse indivíduo fez, ou esses familiares? Por que numa demanda referente a familiares, a questões de interdição, a pedido de destituição do poder familiar ou medida cautelar de afastamento desses familiares, o que for, ela está abordando algo referente a outro tipo de crime, o crime sexual praticado por essa pessoa, na época que era presidente ou não era presidente? Entendem como é um golpe? Como tem gente corrupta nesse país? Infelizmente, gente, é triste perceber o quanto de pessoas corruptas existem, né? Dentro dos órgãos de justiça. Quantas pessoas corruptas existem dentro da polícia servindo esse tipo de gente. E aí ela coloca assim, né? Deixa eu continuar para vocês verem aqui. Destaca-se que outros procedimentos de conteúdo semelhante instaurados pelo noticiante já foram arquivados no âmbito do Ministério Público por conterem discurso desconexo ou insuficiência das informações prestadas. Percebam, eu já denunciei essa quadrilha várias vezes. Eu já denunciei esta pessoa que foi presidente da República, coloquei até como suspeito, pedindo investigação várias vezes. E eles estão arquivando isso tudo dentro da comarca do Ministério Público de Alagoinhas. Eu não sei nem se subiu para o Ministério Público da Bahia ou se encaminharam para a polícia para poder investigar ou descobrir algo a mais. E aqui ela colocou alguns números, né, referente a isso. Por conter, né, insuficiência das informações prestadas, a exemplo dos procedimentos de número 003.9.66552/2023, aí outro 003.923.13.19/2023 e um outro de 2021 que eu fiz, que tem a numeração assim, ó, 674-9340-780 de 2021. Nos autos do procedimento de 2023, né, ela coloca: há também notícia de que o noticiante se recusa a aderir ao tratamento médico ofertado pelo CAPS, situação que já foi objeto de averiguação pela promotoria competente.
Eu pergunto a eles qual é o tratamento ofertado por CAPS. Por que ela encaminhou esse tipo de situação de denúncia para o CAPS e não encaminhou para a polícia investigar? Ou para a vara criminal ou algo assim? Vocês compreendem a malícia? Porque ela queria negar a minha fala. Há um negacionismo dentro dessa instituição, não sei se é apenas dessa profissional, em que tentam negar até que eu sofri algum tipo de agressão, constrangimento público, né, ou humilhação, o que eu seria incapaz, ou que eu teria apresentando algum discurso desconexo, como dizem. Gente, o Brasil todo viu, ficou chocado com a maioria das agressões e torturas que essa pessoa cometeu. Como é que essas pessoas têm coragem de dizer que não existe provas? Quando a pessoa denuncia ou solicita, conta o que passou pedindo mais investigação, dizendo que quer ser informado, quando descobrirem algo também, tomar os devidos encaminhamentos jurídicos cabíveis, eles arquivam e encaminham para CAPS. Achei até estranho, porque CAPS não sai por aí ofertando serviço de tratamento. É quem tem um problema, né, mental, disfuncional, alguma disfunção, que busca o CAPS para ser atendido ou acompanhado pelo CAPS. Por que o CAPS estaria do nada ofertando tratamento na casa de um e de outra? Isso aí foi alguma ação judicial que eles criaram, querendo obrigar o CAPS ou algum funcionário errado de lá de dentro a tentar, né? Como eu falei a vocês, dentro desses procedimentos de avaliação psicológica, tentar até utilizar o CAPS para ser um dos mecanismos que violentam ou violam o direito. Ia tentar ver se colocavam medicamentos psiquiátricos, psicotrópicos, né? Para eu tomar sem saber, dizendo que eu teria problema. É isso aqui que eles querem. Eles não querem cuidar da demanda judicial. Eles não querem que eu seja ouvido, que eu testemunhe, que eu explique fatos, que eu tenha direito à ampla defesa. O que eles querem é encaminhar para que eu tenha minha saúde prejudicada, para que de fato eu desenvolva algum problema de tanto medicamento errado, utilizado de forma errada, que eles vão tentar administrar sobre mim, sem eu saber, sem eu autorizar. Entendendo a situação, como a minha saúde é prejudicada, saúde mental, física, emocional, tudo isso é o que eles querem prejudicar. Porque o bandido que me agrediu e estuprou não quer reconhecer que é agressor, quer inventar que eu teria algum tipo de problema mental ou disfunção, porque eu estaria em conspiração política com alguns políticos ou órgãos. Entendem? A demanda verdadeira não é trabalhada, a não ser entre eles. Entre quatro paredes, eles criam golpes, criam ações judiciais, criam acordos. O que chega para mim é isso aqui. E encaminhamento para você ser drogado, para você ser internado, ser drogado por meio de medicação, até que a medicação cause um surto autoinduzido. Quem é profissional da área de saúde, que trabalha com psicologia, psiquiatria, da área de medicina, sabe os tipos de efeitos colaterais que medicamento utilizado de forma indevida pode causar. E é isso que eles querem fazer, com um arsenal de corruptos disponíveis, sabe? Enfim, para vocês verem um tipo de absurdo, né? E o meu irmão, pelo visto, que eu não tinha problema algum com ele, se de fato foi alguma fala trazida por ele, ele aqui nitidamente já deve estar sob coação. Porque uma pessoa mudar testemunho e delação do nada, dizer presenciou a mãe pegando uma faca, presenciou um bocado de coisa, e depois dizer que nada ocorreu e me colocar como agressivo, compreendem? Dizer que eles estariam tentando prestar tratamento psiquiátrico e várias vezes não deu certo, eu não quis. Meu irmão nunca falou de tratamento de nenhum tipo comigo, nem essa mãe. Se eles criam essas coisas, ações judiciais, é pelas costas, porque justamente sabem que eu não preciso. É algo apenas para comprometer e prejudicar a minha saúde. E aí eu mostro aqui vocês o que eles dizem, ó. Porque fizeram, ameaçaram ele, porque ele era testemunha ocular. Agora que ficou claro, ele presenciou tanto ela pegando a faca como cometendo crime de transfobia.
Então, da mesma forma que também olhavam, né, observavam a rotina de tias minhas e primas aqui, deviam estar observando a família dele lá em São Paulo e ele. Possivelmente ele foi coagido, porque eu nunca vi uma pessoa do nada mudar de discurso assim que nem ele fez. Saí de São Paulo parecendo que não tinha tido problema nenhum com ele, de fato não tive. E ele começou a apresentar esse tipo de fala desconexa, é, esse tipo de fala incoerente, né? É, até mesmo no WhatsApp, nunca recebi um tratamento tão estranho como ele andou tendo. Aí você já percebe que tem algum movimento diferenciado dessa quadrilha. Então já chegou a época de bloquear. O sistema de justiça não abriu, o processo não notificou, não sei quem é que está fazendo falso testemunho, vou bloquear. Nem me procura, nem eu procuro ele e acabou, meu irmão. Mas, infelizmente, enquanto as demandas no judiciário não se resolverem, não é em todo mundo que a gente pode confiar ou dar espaço para adentrar em nossa vida, porque eles estão aí, né? Com um arsenal de advogados corruptos, criando tudo quanto é ação judicial lesiva e violenta contra a vida das testemunhas-chave. Aí ela colocou, né, no que diz respeito aos relatos de crimes supostamente praticados, verifica-se que os fatos já foram comunicados à autoridade policial, inexistindo no momento novas medidas a serem adotadas por essa promotoria. Ressalta-se que o senhor Diego, indicado pelo próprio noticiante como testemunha ocular dos supostos crimes, negou ter presenciado as agressões contra o noticiante. No mesmo relato dela, ela diz que ele negou ter presenciado as agressões contra o noticiante. No áudio que eu tenho desta mãe pegando uma faca, cometendo o crime de transfobia, está a voz dele, a voz dessa mãe e a minha. Ou seja, os três no mesmo ambiente, dialogando ou discutindo em algum momento. Então, como é que ele mente aqui se existe um áudio comprovando com a existência da voz dele, que ele estava lá e que ele presenciou? Mas aqui no relato da promotora, ele disse que a testemunha ocular dos supostos crimes, que ele foi testemunha ocular, estava presente lá, participou falando na hora de algo, né, queria explicar algo, e ela falando as ameaças e cometendo crime de transfobia. Sai tanto a voz dela como a dele e a minha no áudio. Ele negou ter presenciado as agressões contra o noticiante. No áudio tem ela cometendo a agressão e tem a voz dele como presente no momento do fato. E ela disse que eu não tenho provas mínimas para isso aqui à frente. Só para vocês terem uma noção, né? Destaca-se ainda que os documentos anexos indicam a existência de medida protetiva deferida com o objetivo de preservar a integridade do requerente, situação de que reforça a desnecessidade de providências adicionais por este órgão ministerial. Questão: essa medida protetiva está desatualizada, não está vigente. Ela poderia ter renovado ou criado uma medida cautelar de afastamento, não encaminhou, que não gostaria de estar protegendo ou preservando a minha vida. Vocês veem que não há um movimento de proteção ou garantia de direitos. É um movimento de encaminhamento para interdição e prejuízos à saúde, por meio de intervenções medicamentosas, né, e acompanhamento com profissionais dessa quadrilha que eles colocam no meio do caminho. Aí vem, por fim, cumpre-se ressaltar que o objeto principal da solicitação é a propositura pelo Ministério Público de ação de destituição do poder familiar contra a genitora e demais familiares do noticiante. Ocorre conforme se extrai dos documentos anexos. O noticiante já atingiu a maioridade, de modo que o poder familiar cessa automaticamente. De acordo com o Código Civil, deste modo é inviável a adoção de medida judicial objetivando a destituição do poder familiar, considerando que sua extinção já se consumou. Pelo exposto, ratifico integralmente o despacho de arquivamento de D 29 59 20 82, determinando o cumprimento integral das determinações relativas ao arquivamento. Alagoinhas, Bahia, assinatura eletrônica da promotora de justiça Patrícia Alves Martins.
do Ministério Público de Alagoinhas,